O Santos tem interesse na contratação do Coringa Ian Lucas, jogador meio-campista, pode atuar mais à frente, quem sabe até mais atrás, faz de tudo um pouco, jogador que vive excelente fase, está no Atlético, e eu tô com o William Borges, muito bem acompanhado aqui para analisar Ian Lucas, possível reforço do Santos, que já identificou o jogador no mercado, e a gente quer entender suas características se faz sentido esse movimento. Jogador que já teve experiência em time grande, já teve uma passagem pelo Cruzeiro, na verdade pertence ao Cruzeiro, está emprestado para o Atlético, está fazendo uma grande Série B. É difícil de falar qual a posição exata dele, já jogou mais como volante, como camisa 10, é a característica inicial da carreira dele, e agora nas últimas partidas até como um falso 9, uma espécie de um falso 9 ali. É um cara que está sendo um coringa pro Alex, treinador do Atlético, e tem sido extremamente participativo. Tem feito gols, dado assistências, tem uma participação muito grande nessa equipe. Bem legal, hein? Olha, ele tá jogando tanta função assim, porque tem qualidade, né? Seja para atuar de volante, de meia, até de atacante, como a gente tá vendo agora um pouquinho. Mas quero saber de você, torcedor santista, se anima com a chegada do Ian Lucas, já deixa aqui nos comentários, deixa seu like também, que é muito importante, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo pra galera conhecer o futebol do Ian Lucas. A gente faz uma cobertura completa aqui de todo o mercado santista e também analisa jogos e tudo mais aqui, faz análises individuais de atletas. E vocês que sugerem conteúdos pra gente, a gente também sempre leva em consideração. Virando membro do nosso canal, nos apoiando financeiramente, você concorre a uma camisa oficial do Clube do Seu Coração em toda virada de mês. Então, membro aqui da WTV tem esse benefício, William Borges. Vamos falar de Ian Lucas agora? Vamos lá, eu vou começar com a parte com bola. Ele jogando, como que ele desempenha, um cara associativo, gosta de se aproximar dos jogadores, tem um bom passe, originalmente é um meia, né, como a gente gosta de dizer. Então, bem dinâmico, pra gente resumir aqui, e é isso que eu quero começar trazendo no início na análise. É um cara que tem muito dinamismo, domina essa bola, tenta encontrar jogadores e continua participando da jogada. É isso que eu quero mostrar nesse primeiro lance. O lance continua, se coloca no entrelinhas, vai receber esse passe. Então veja como ele continua inquieto. Vem para o lado esquerdo, agora sim vai receber essa bola. Esse passe veio meio mascado, inclusive, vem meio dividido, a bola fica viva e ele continua aqui já mapeando a área para ver como que está o cenário. Essa bola sobra para ele consegue encontrar um passe legal para o companheiro dele finalizar. Então, essas primeiras imagens, eu quero trazer o dinamismo que ele traz na partida, como é um cara que muitas vezes está inquieto participando do jogo. A jogada foi toda dele, né? Toda dele. Começou do lado direito, partiu para o lado esquerdo e em todo momento ele estava. Quando atua no meio campo, é um jogador que atua mais pelo lado esquerdo, tá? E continua com essa ideia de dinamismo. A bola está na linha defensiva, vai encontrar o meio-campista, ele vai ter uma boa retenção, uma boa proteção, vai fazer esse 1-2 com o companheiro, recebe essa bola lá na frente. Vai, a partir do momento que vai receber, vai conectar um passe mais à frente, profundidade para o centroavante. Então é um cara bem associativo que participa do jogo e que gosta de conduzir a bola e está próximo da jogada. Mais uma vez, próximo da esquerda, é legal o confronto contra o Internacional, né? Confronto contra alguém que você pode enfrentar se porventura vir para o Santos. Protege bem a bola, é uma característica que eu quero citar, e aqui cercado por jogadores vai conseguir conectar um passe bom para você prosseguir na jogada. Repara nessa situação de proteger bem a bola. Mais uma vez, preso pelo lado esquerdo do campo, tá apertado, toma até uma chegada, protege, esconde bem a bola e aí conecta um passe deixando o companheiro dele completamente livre pelo lado esquerdo do campo. Esse cenário vai continuar. Mais à esquerda, vai receber esse passe, vai ter uma boa proteção, vai deixar o adversário para trás e, mais uma vez, vai conectar um passe no entrelinha ali para o jogador dele conseguir prosseguir na jogada. Veja como essa característica se repete. E até como nessa partida aqui que ele estava de falso 9. Vai ser conectado mais à esquerda do campo, vai ter uma boa proteção. Aqui abriu a capa do Batman, né, Matheus? Consegue fazer um bom pivô, gira no zagueiro, mapeia a área, tem um outro atacante, outro jogador atacando a área ali, vai conseguir conectar um bom passe. Isso, inclusive, vai ser uma assistência, tá? Jogada total dele, né? Bela jogada, né? Girou, conseguiu carregar bem a bola e fazer esse passe. Então, é uma situação onde a gente vai ver bastante. É um cara associativo, que a gente vê bastante dele, né? É um cara associativo, gosta de estar próximo da bola, dá bastante dinâmica no jogo, se eu puder resumir essa parte. Cara, legal demais as características que você trouxe. O fato dele proteger bem a bola, né? Eu acredito que faz com que ele flutue nessas funções. Porque é um cara que joga de costas sem problemas. Sim. Até por isso acho que começou a ser utilizado como um falso 9 por necessidade, porque você teve a lesão do Ronaldo Tavares. E daí talvez você aproveite essa questão. Perfeito. E daí já une, né, essa capacidade que ele tem de se aproximar do jogo, de ter um jogo técnico ali, né? E com essa proteção de bola. Você se colocando muitas vezes em situações do campo pressionado, ter esse tipo de controle na proteção de bola e boa saída, cara, isso aí é realmente um passo na frente pra ele, né? E mostrou que tem, e eu realmente conheci o jogador já vi no Cruzeiro, já vi na Ferroviária ano passado, não sabia dessa capacidade de ele conseguir jogar de costas,
mas entendo o fato, e agora eu vou puxar, dele jogando como volante, porque ele é um meia, tá? Ele é um meia atacante originalmente, só que em alguns jogos da temporada foi utilizado como volante porque é um cara de bom passe. Então, a partir do momento que você dá passos atrás, você consegue enxergar melhor o jogo e encontrar melhores soluções. E aqui vou mostrar alguns bons passes dele, vou mostrar uma quebradinha também só pra não falar que tudo é maravilhoso também. Posicionado como um volante, cara destro, arma o lançamento, tem um jogador atacando as costas da defesa adversária, olha como ele consegue fazer um lançamento. Interessante que gera uma situação de finalização. Olha como ele ganha muitas jardas no campo, né? Ganha muito espaço no campo. Como aqui, recebe essa bola com um certo espaço, né? Então, em situações que não é tão apertado assim, mas olha a distância que ele consegue ligar o lançamento no lado direito do campo, e aqui gerando inclusive um 2 contra 1 pelo lado. Mas olha o quanto a distância que ele conseguiu encontrar esse lançamento. Então, é uma característica. Aqui, isso aqui é um clássico camisa 5, tá? Domina a bola de costas, domina girando, mapeando o campo, vai ter a movimentação do facão mais à frente, ele vai conseguir encontrar um passe em profundidade. Baita lançamento, tá? Claro, nível de exigência, mais facilidade para ele conseguir girar o corpo, encontrar o lançamento. A gente tem que ponderar, porque isso daí era no Campeonato Mineiro. Esse lance agora, contra o Goiás na Série B. Vem aproximar da jogada, de primeira, dá uma carimbada pro lado direito do campo ali, colocando o ponta numa situação de tentativa de cruzamento. Então é um cara que tem uma visão de jogo. E até por isso, ele recuou, deu passos na carreira para conseguir, talvez, enxergar melhor o jogo. Tô falando quando ele atua de volante, né? Não quando ele atua de falso 9. Aqui, isso daqui é visão de jogo. Olha como a bola tá em disputa por aqui contra o Vila Nova. Ele domina, ela não fica tão boa assim. Ele dá uma espécie de uma bicicleta ali para conseguir conectar o ponto. Isso daqui é visão de jogo propriamente. Não tem nem o que destacar sobre isso. E, ao mesmo tempo, também vou falar de às vezes, dar uma forçadinha, tá? Ele sabe que ele tem essa característica de um passe mais longo, muitas vezes, mas mostra contra o Inter, mais uma vez, um lance que ele vem à esquerda do campo, vai dominar essa bola com certo espaço, até o jogador do Inter não aperta, não diminui esse espaço, ele vai tentar um passe mais forçado, não sei direito, acho que tentou inverter pro lado direito do campo, porque, enfim, não sei direito o que ele quis fazer, mas isso acontece em alguns cenários, tá? Alguns volantes, como é o caso dele, que bate bem na bola, às vezes chora pra dar uma inversão, né, cara? Exagera daí, né? Exagera daí um pouquinho, né? Teve alguns outros lances, eu coloco esse pra representar, mas tiveram algumas situações que ele teve um passe mais forçado, uma tentativa de algo mais concreto pra chegar mais à frente e realmente ele não foi tão bem. Esse é só pra representar. Perfeito. Mas pra mostrar... E assim, é até difícil a gente falar bastante sobre ele por conta dessa questão do posicionamento. Eu mostro o lance dele mais à frente, mostro o lance dele mais vindo de trás, e agora eu vou puxar uma questão de quando ele tá no meio campo, de pisada na área. É um cara que mesmo atuando como volante, ou mesmo atuando como um meia mais à esquerda, ele pisa na área. Característica, até por isso, talvez tenha também ganhado a confiança do Alex para ser utilizado de camisa 9, também pela necessidade do grupo ali, né? Situação onde você tá com o pivô, ele tá como esse meia da esquerda. Os dois zagueiros do Inter vão saltar para diminuir o jogador do Atlético. E aí ele vai atacar esse espaço dentro da área para finalizar e fazer o gol. Então a gente vai ver alguns cenários assim. Cruzamento à área, defesa do Inter dá uma dormida, o Bernabé dorme também, ele vai atacar essa bola, o Rocher não vai bem, vai fazer o gol. Mas é muito comum ver ele mais pelo lado esquerdo, como meia esquerda, atacando a área. Esse lance contra o Sport é a mesma coisa. Ele atacando a área, cruzamento, domina e faz o gol. Tem alguns bons números, né? Belos gols, tá? E aqui é utilizando como... É um cara alto, tá? É um cara de boa estatura, quase 1,88, se não me engano, não tenho certeza absoluta. Então também, quando ele é utilizado como falso 9, como nesse jogo aqui, você veja que ele consegue ganhar no jogo aéreo, né? Camisa 5, inclusive, meu atacante aqui, ganha no jogo aéreo, bola na trave, fica muito próximo ali de fazer o gol. Bichinho ali depois, né? Tava no chão e na cabeça tentando. Aí vai de qualquer jeito, né? Então, assim, o Combola foi isso, tá? É um jogador que é difícil da gente descrever até pela polivalência, né? Sim. Pode jogar de 5, de 8, de 10, de 9. Acho que fica claro aqui vários lances distintos e até por isso a gente brinca com a questão do Coringa, mas que demonstra ter qualidade nas funções. A grande questão de você ser um Coringa é que muitas vezes você não consegue se dedicar à sua função, né? Sim. Você fica sempre nessa e acaba que você não cria um jeito próprio de jogar. E a própria torcida do Santos entende, já tem algo assim no elenco com o Tassiano, né? Bom Tassiano exemplo. É atacante, é meia, é ponta. Qual que é a posição do Tassiano? Eu não sei, cara. No Santos, ele joga mais de centroavante. Uhum. Mas mesmo assim, é difícil de falar. É difícil de falar. Mas assim, até agora, Will, na análise aqui, a parte com bola, animador. A análise dele é um jogador qualidade. com qualidade, né? Não é realmente um cara que chega ali e, pô, fala, esse cara não tem condição de jogar no Santos. Não, ele tem condição de jogar num time de expressão como o Santos, sim, porque tem qualidade e tem valências interessantes. Perfeito. Agora eu só vou, pra gente finalizar, mostrar alguns lances defensivos. Se eu falo que ele pode atuar como volante, naturalmente ele tem que ter características defensivas. Como eu falei, é um cara alto, então naturalmente tem a perna comprida e tem uma boa leitura. Se a gente falou que ele tem uma boa visão de jogo para enxergar o jogo, naturalmente vai ter uma boa leitura para interceptar. Não é um cara de pegada, de morder, até porque ele não é um volante originalmente. Então não vai ser aquele grande marcador no sentido de mordida. Então vou mostrar algumas boas interceptações dele. Linha de 4 aqui, repara como nesse jogo ele jogou de volante.
linha de 4 e ele como esse volante da esquerda. Fica claro, ó, 4, 4, 2. Volante da esquerda marcando por aqui. Vai ter uma tentativa de passe por dentro do Inter, ele vai ter uma boa leitura, vai fazer esse corte, e aí a capacidade do passe, né? Aí já conecta mesmo de perna esquerda o passe mais à frente para você sair no contra-ataque. Agora até mais baixo no gramado. Tentativa de passe no Carboneiro, vai ter uma boa interceptação, a perna comprida, como a gente fala, e é a dinâmica que eu mostrei em alguns cenários aqui. Dá o passe e continua andando, inclusive. Como aqui, ó, volante pelo lado esquerdo mais uma vez, fica muito claro que ele é o volante do lado esquerdo. Tentativa de passe por dentro, vai ter uma boa leitura, fechar esse passe. E já liga. Repara que todas essas interceptações, ele já ligou uma situação de uma tentativa de contra-ataque. E aqui, pra gente finalizar, eu coloco outro, e todos contra o Inter. Coloco um duelo de alto nível, porque é o que a gente imagina numa Série A. E aqui eu coloco um pouquinho mais de agressividade até, um pouquinho mais de pressão. O jogador do Inter domina, ele continua abafando essa marcação, diminuindo esse espaço, vai conseguir fazer o corte, e automaticamente já liga um cenário de contra-ataque. Aí ele vai conduzir para tentar finalizar a jogada. Esse lance eu até corto no final, porque não vai ter nada de tão especial, mas ele faz uma boa abertura pro lado direito do campo, onde tinham outros jogadores. Vai acabar o lance antes de terminar a jogada, no caso. Mas só pra gente mostrar alguns lances defensivos, se eu falo que pode jogar de volante, tem que ter um pouquinho, minimamente, uma noção e posicionamento em relação ao volante. Legal demais, tá? Parabéns pelo trabalho. E queria te perguntar, Will, como você imagina, caso ele seja contratado, a atuação dele na equipe? Né? Em que lugar que você imagina ele se encaixando ali? E se faz sentido essa busca? Qual nota você dá para essa contratação? Eu acho que o primeiro semestre do Santos fica muito claro que precisa de reforços, né? Acho que o Santos não teve um bom primeiro semestre, tem muitas dúvidas na escalação. Eu acho que faz sentido o movimento de você contratar um jogador, mas ele não pode chegar para ser a solução dos problemas e nem tem como. A gente tem um exemplo no Santos do Bom Tempo, que, em teoria, um volante, meia, é aquela questão também. Tem jogado mais como um meia da direita, mas muito para fechar a marcação e equilibrar o time. Eu acho que o Ian Lucas pode se enquadrar nesse sentido. Mas ele tá longe de ser um titular, tá longe de ser um cara que chega para resolver os problemas e naturalmente chegaria para ser uma opção. Acho que poderia ser uma boa tentativa. Acho que é um jogador que está desempenhando muito na Série B, tem excelentes números e a tentativa é válida. Claro, haver questões de negócio, haver questões de valores. O próprio Atlético estava para comprar do Cruzeiro para tentar um repasse ao Santos. Então existe um imbróglio nessa questão. Mas é um jogador que tem demonstrado bom potencial e tem jogado bem a Série B. Acho que era uma boa tentativa. Mas, ao mesmo tempo, eu também imagino que o Santos precise de titulares. Caras que cheguem para resolver. E a nota pro Ian Lucas? Você quer fugir da nota aí? Cara, para ele não... por ele não chegar para ser titular, claro, se vier fechar, por ser uma boa tentativa, uma aposta, eu vou um pouco abaixo da média. Eu vou num 5,5. Eu acho que ele pode surpreender porque ele demonstrou características interessantes. Eu acho que eu mostro aqui várias valências do jogador, várias possibilidades de você utilizar, mas hoje ele ainda não é um jogador acima da média da Série A. Se a gente fala que a média é 6, eu coloco no 5,5 como um jogador que pode passar essa média, pode surpreender, porque ele tem valências interessantes. Só que no alto nível de Série A ele ainda não desempenhou. Então a gente tem que levar em consideração, e ainda mais um Santos, que é um clube gigantesco e que precisa de alguém que chegue para resolver. Então são apenas pequenas ponderações, mas bom jogador, demonstrou bom potencial. Aí a gente tem que ver numa régua mais alta. Show de bola, tô com você. Acho que o 5,5 tá bem pago. Um cara que você não tem garantia de que ele vai chegar no Santos e vestir a camisa e jogar muita bola, mas a tentativa é muito interessante, muito válida. Quero saber de você agora, torcedor do Peixe, se você se animou com essa análise aqui do Ian Lucas. O que você acha da chegada do jogador? Deixa aqui nos comentários a sua opinião também, a sua nota para essa contratação. Deixa seu like, é muito importante. Se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito. E se for inscrito, compartilha esse vídeo com a galera para conhecer o futebol do Ian Lucas e todos os reforços do Peixe. Você acompanha aqui no nosso canal, além de análise de partidas, tá? E a cobertura de Copa do Mundo tá muito legal. Todo dia, 9 horas da manhã, tem live sobre Copa do Mundo e depois as lives vão permanecer, tá? Aqui no nosso canal também, todo dia pela manhã. Um abraço e até o próximo vídeo.